das eleições, surge uma CPI para investigar denúncias de corrupção no MEC. Assunto para o jurista e presidente do EBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arata. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Bom dia, Vivi, tudo bem? Doutor Kiyoshi, a gente já falou aqui no NGT Notícias, né, sobre a expectativa que as eleições serão tumultuadas, mas uma comissão parlamentar de inquérito a essa altura do campeonato, doutor Kiyoshi, o que esperar dessa CPI do MEC? É bastante preocupante, né? Porque instalar uma CPI num período eleitoral é inusitado. Nunca aconteceu isso aqui no Brasil, é a primeira vez. Isso, no meu entender, vai acabar desequilibrando a balança da disputa entre o governo e oposição, não é? Então, me parece que essa CPI tem dois objetivos. Primeiro, os senadores ganharem um palanque eleitoral de graça, à custa do Estado, né? Como fizeram na CPI da Covid-19, que não deu em nada, mas os senadores apareceram na mídia e vários deles hoje são candidatos a governador. E uma delas que apareceu com frequência na CPI, de uma forma contundente, é candidata à presidência da República. Então, eles querem repetir esse mesmo feito, não é? Isso de um lado. De outro lado, eles querem enfraquecer o candidato situacionista, porque fazer uma CPI com depoimentos de pessoas contrárias ao governo no curso da campanha, evidentemente que vai contaminar a vontade popular dos eleitores, não é? Então, se o presidente Bolsonaro já estava querendo de antemão contestar o resultado das eleições, agora ele tem mais um argumento, né? Eu acho isso muito perigoso, né? Agora, o que acho estranho, Vivi, é que eles estão atirando em passarinho miúdo em vez de atirar no Nhambu. Por que não atiram no Nhambu? Esse desvio, essa corrupção no MEC, em forma de influência de tráfico, né? Envolveu distribuição de verba de 50 mil aqui, 60 mil lá, 63 mil lá. Né? Quer dizer, isso é passarinho miúdo. Por que não vão fazer uma CPI para investigar quem são os autores de distribuição de poupudos recursos de bilhões por conta do orçamento secreto? Que nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado diz que não é possível identificar esses autores. Então, é o caso de abrir a caixa preta do Senado e da Câmara para investigar desvio de bilhões, e não investigar desvio de 50 mil aqui, 60 mil lá, como eles estão querendo fazer. Doutor Kiyoshi, lembrando aí que esse episódio do ministro Milton Ribeiro teve indícios que a investigação da Polícia Federal, né, sobre o ministro da Educação, Milton Ribeiro, teve interferência aí do presidente da República. O áudio entre o ministro e a filha dele, sugerindo aí que o Bolsonaro teve um pressentimento de uma ação da PF de busca e apreensão. A ministra do STF, Carmen Lúcia, disse aí que o áudio é grave. Para o Ministério Público Federal, foram cometidos 3 crimes. Obstrução de justiça, favorecimento pessoal e violação de sigilo funcional. Qual é o passo agora para essa investigação? Passa pelo procurador Augusto Aras, que já tem aí, esse é o 3º pedido nas mãos dele para investigar o presidente da República, Bolsonaro. Como você próprio disse, o assunto já está sendo investigado por instâncias próprias, a Polícia Federal e o Judiciário, que decretou expediu mandado de prisão de vários dos pastores envolvidos nesse tráfico de influência. O próprio ministro, o ex-ministro, ficou preso por alguns dias. Então, as instituições democráticas, né, do Brasil estão funcionando, não tem que a CPI meter o bedelho no assunto. Não é? Se há envolvimento do presidente da República, o inquérito passa para a esfera do Supremo Tribunal Federal. Então, é assim que se faz. Não é preciso uma CPI para tumultuar o processo eleitoral, para dar
mais munição para aquele que tem pretensão, está propenso a contestar de antemão o resultado das urnas. Isso que é preocupante, Vivi. E, doutor Quiochi, citando aí que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, nunca conseguiu comprovar que o presidente interferiu na Polícia Federal. E agora, esse suposto áudio aí entre o ministro Milton Ribeiro e a filha dele, dá para comprovar a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal? Lembrando que no episódio que ele teria tido esse pressentimento, ele estaria nos Estados Unidos, acompanhado, então, do ministro da Justiça, Adilson Torres, que tem aí a PF sob o comando da sua pasta, né? Dá para identificar alguma interferência do Bolsonaro? Tem como provar isso agora? Tradicionalmente, no Brasil e também no estrangeiro, quando envolve altas autoridades da República, é muito difícil você apurar alguma coisa, né? Agora, quando contra o Zé Povinho, é muito fácil, né? Antigamente usava, inclusive, a tática da tortura, né? Mas contra as altas autoridades da República, dificilmente algo, embora haja indícios graves de criminalidade, né? De infração penal, dificilmente as investigações encontram o seu curso normal, né? Sempre há algo para atrapalhar, né? Doutor Cacho, lembrando aí que a base governista de Bolsonaro no Congresso queria, sobre todas as formas, instalar a CPI da Petrobras, até que o último presidente da Petrobras, que deixou o cargo, disse que estava devolvendo um celular corporativo para a Petrobras, porque lá continha provas aí que incriminavam um presidente. Tem como confiscar esse celular corporativo? O Congresso, a base do governo, esqueceu a CPI da Petrobras por causa disso. Pode obter uma ordem judicial para confiscar o celular, né? Mas o que os senadores governistas estão pretendendo é que seja observada a ordem cronológica do pedido de CPI. Nesse sentido, eles querem que investiguem o governo Lula, não é? O que eu acho justo, né? Que se é para investigar o governo atual, tem que investigar também o governo Lula para você manter a paridade de armas na disputa eleitoral, não é? Então, no governo Lula seria investigado o escândalo da Petrobras, o escândalo das obras públicas paralisadas por conta de desvio de verbas, né? E que aquilo custou bilhões e bilhões para o Estado brasileiro. Até hoje existem esqueletos dessas obras públicas paralisadas, causando um prejuízo imenso à nação, entendeu? Então, isso também deveria ser investigado, né? E não só investigar o governo que está no poder, né? Doutor Quiocha, a gente vê agora o Senado se movimentando para votação de uma PEC chamada aí PEC Kamikaze. No ano de eleições, uma PEC que vai causar aí um grande rombo aí no orçamento do Brasil, principalmente para o próximo ano. Seria só uma PEC dos combustíveis, que seria para acertar aí a compensação financeira de estados que baixassem o ICMS, e acabou virando aí uma PEC das benesses, muitos benefícios para todos, benefício para caminhoneiro, vale gás maior, ampliação das famílias no Auxílio Brasil, ampliação do valor do Auxílio Brasil, vale para os caminhoneiros, tem para todo mundo. E eles justificam aí um estado de emergência com o preço dos combustíveis. Mas, doutor Quiocha, um estado de emergência com a Covid, eles fizeram questão de encerrar, né? Como é que funciona isso? É ilegal aprovar uma PEC dessa ano eleitoral? É inusitado, né? Esse assunto da elevação do preço da Petrobras, por conta da incapacidade do governo de alterar a política de paridade internacional do petróleo, né? Está virando uma piada, né?
foram editados, em curto espaço de tempo, 3 leis complementares, todos de caráter casuístico, não é? Para resolver o problema da elevação do preço até 31 de dezembro deste ano. É a Lei Complementar 190, 192 e, no dia 23, o último foi aprovado 194, que já as 3 são objeto de contestação no judiciário. E agora veio essa PEC 16, né, de zerar os combustíveis, o ICMS dos combustíveis pelos governadores, que, assim fizessem, receberiam uma compensação financeira da União. Mas o governo ficou receoso de que os governadores não aderissem a essa política. Então, foi acionado o relator dessa PEC, que é o senador Fernando Bezerra, do MDB, que apresentou um substitutivo, no sentido de convolar essa PEC, invocando lá um estado de emergência do Brasil, para distribuir benefícios, trocar a política de zerar a alíquota do ICMS para benefício direto a setores atingidos por essa alta. Os caminhoneiros receberiam R$ 1.000 por mês, o Vale Gás seria dobrado, os estados e municípios receberiam 2,5 bilhões para continuar a gratuidade de transporte dos idosos, e o que mais? A Bolsa Auxílio Brasil, né, que está sendo pago na base de R$ 400 por mês, receberiam um adicional de 200 até 31 de dezembro, tudo até 31 de dezembro. Depois da eleição, aí é outra conversa, entendeu? Então, essas medidas vão custar, Vivi, aos cofres públicos 38 bilhões e 700 milhões. Não é? Tudo isso tem um objetivo claramente de conquista da mídia para conseguir a adesão dos pobres a favor do candidato situacionista, né? Isso ficou bem claro, né? Mas, doutor Pioche, o senhor acha que deputados e senadores podem aí contestar essa PEC se for aprovada pelo Senado na Justiça? Bom, na verdade, no Senado, ele pode haver tantas CPI quantas forem convenientes ou necessárias. Não há como contestar, porque não está mexendo com uma cláusula pétrea da Constituição. Não é? Então, ao fazer uma PEC, ainda que casuística e inusitada, não fere nenhuma cláusula pétrea. Então, do ponto de vista jurídico, constitucional, não vejo como contestar isso daí. Agora, tudo é possível politicamente, né, já que o Supremo Tribunal Federal está já politizado há muito tempo, né? Então, a judicialização de matéria política, o sujeito, deputado, senador, perde na votação no Congresso, no dia seguinte ele está batendo as portas do judiciário. Isso acaba judicializando a política, né? Acaba politizando o judiciário, né? Então, tudo é possível. Doutor Pioche, nessa PEC aí, a PEC Kamikaze, um assunto que tem levantado polêmica é justamente esse estado de emergência, porque a gente vê lá no Congresso nos Estados Unidos a invasão do Capitólio sendo discutida agora e vários indícios de que o ex-presidente Trump incitou a população a invadir o Capitólio, mesmo sabendo aí que os seus apoiadores estavam armados, né? E o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, falou que realmente se acontecesse alguma situação dessa no Brasil, de pessoas que tentassem invadir aí o Tribunal Superior Eleitoral, ou tentar invadir o Congresso, o presidente Bolsonaro não teria como segurar essas pessoas. E esse estado de emergência talvez aí desse poderes ao presidente. Tem isso ou teoria da conspiração só, doutor Pioche? Eu acho que estado de emergência justifica tudo isso daí. Está havendo, na verdade, uma falta de competência administrativa do governo. Não é? Num estado de emergência que
decorreu de uma situação, de um fator externo, né, a guerra Ucrânia-Rússia, o governo tem em mãos não apenas os meios, os instrumentos legais, como também recursos financeiros. Por que não subsidiar a gasolina, o diesel, até 31 de dezembro? Para que fazer todo esse barulho com 3 leis complementares, uma PEC e uma briga interminável com a Petrobras? Já é o 4º presidente que assume o posto, quando simplesmente poderia ser resolvido com subsídio da gasolina e do diesel. Com que recurso? Com os recursos poupudos que a União recebe por conta da condenada política de paridade internacional do petróleo. Quanto mais sobe o petróleo no mercado externo, mais e mais a União ganha de royalty e ganha de dividendos. Então, são recursos fantásticos que a União tem para subsidiar. No tempo do regime militar, em que a Petrobras produzia apenas 20% das necessidades brasileiras, nós temos a gasolina mais barata do planeta. Não é? Até hoje, a Argentina, que não produz uma gota de petróleo, está fornecendo gasolina a R$ 4,20, R$ 4,30, formando fila de brasileiros lá na fronteira. Então, por que agora que a Petrobras, na verdade, é autossuficiente, né? Só estamos importando o diesel e a gasolina porque não conseguem as nossas refinarias processar o petróleo produzido na camada do pré-sal, que é um petróleo grosso. Então, eles estão exportando e estão importando petróleo fino para processar aqui no Brasil. Mas a balança comercial, Vivi, é coisa de assustar. É positivo para o Brasil. O Brasil está ganhando mais divisa com a exportação de petróleo do que perdendo divisa com a importação. Então, não dá para justificar todo esse barulho que estão fazendo em torno do preço dos combustíveis. Doutor Quioshi, nosso tempo acabou. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Esse foi o doutor Quioshi Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!